se fecharão, os ventos já firma deixam sob os meus pés. A terra clama, eu sei que é tempo da chuva do céu, então faz chover. Sinto que é tempo de sonhar. Eu vejo as nuvens, se preparado estou para dançar no deserto, esperança em minhas mãos. Porque água viva desejamos, inunda-nos com fogo santo. Chuva, eu posso ouvir a terra cantando. Seco estou, mas estou cantando. Vamos lá embaixo. Pensamentos me definem.
para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Estás mais perto que a canção em meus lábios. E estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. O teu amor é como um oceano no qual estamos afundando. O teu amor é como um oceano no qual estamos afundando. E o teu amor é como um oceano no qual estamos afundando. O teu amor é como um oceano no qual estamos afundando. O teu amor é como um oceano no qual estamos afundando. E o teu amor é como um oceano no qual estamos afundando.
Me vê nos vales ou nas montanhas, e sempre é o meu abrigo, segura meu coração. E eu sei que em ti encontrei a redenção, e tudo novo se faz. Viver pra ti é a minha ambição. Te dou tudo que sou. Minha recompensa está em te amar mais. Minha alegria está em teu olhar. Por mais profundo que as águas possam ir, ali também estás comigo, meu melhor amigo és. Me encontrar em meio a tantas perguntas, e és resposta pra minha dor, e está sempre disponível. Me vê nos vales ou nas montanhas, e sempre é o meu abrigo, seguras meu coração. E eu sei que em ti encontrei a redenção, e tudo novo se faz. Viver pra ti é a minha ambição. Te dou tudo que sou. Minha recompensa está em te amar mais. Minha alegria está em teu olhar. Por mais profundo que as águas possam ir, ali também estás comigo, meu melhor amigo. Minha recompensa está em te amar mais. Minha alegria está em teu olhar. Por mais profundo que as águas possam ir, ali também estás comigo, meu melhor amigo és. Tu és o nosso melhor amigo, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós exaltamos o seu nome, Jesus. Eu louvo teu nome, louvo teu nome,
um nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, um nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Exaltar o nome dele nessa noite. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seu nome, seu nome é vida, seu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Seu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seu nome é vida, seu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Seu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Oh, seja exaltado,
Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Exaltamos seu nome, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é meu respirar. Este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem
qualquer coisa, eu preciso agradecer a liderança da IEC Lins, o pastor Alexandre, o Mateus. A recepção de vocês é muito calorosa, assim, eu fui muito bem tratado nesses dias que eu estive aqui. Então, a palavra de agradecimento que eu fiz no primeiro dia, ela precisa ser ampliada. Foi um tempo muito gostoso estar com vocês aqui. Foi um tempo gostoso ver minha família também ali. E para mim é um privilégio, de fato, estar com vocês. Para mim é o tipo de saída do cotidiano que energiza a gente para o ministério. Então, esses poucos dias aqui com vocês são dias que eu carrego lá para a comunidade da Vila, e que aquilo que Deus opera aqui também auxilia e impulsiona o ministério lá. O acolhimento da igreja, do povo de Deus, é um acolhimento que, sem sombra de dúvida, ele carrega em si um poder sobrenatural. E é esse poder sobrenatural que eu levo para São Paulo amanhã cedo. Então eu preciso agradecer a vocês, em especial eu preciso agradecer ao pastor Alexandre, a família dele, que tem sido carinhosa e gentil comigo. Então, meu muito obrigado. Eu queria contar uma história para vocês que essa é fictícia, essa não aconteceu, essa é uma história feita para ser fictícia, feita para ser encenada, é na verdade uma peça de teatro originalmente, e eu não vou dar spoilers porque a peça é bem antiga, então não tem spoiler, é coisa velha, tá? Mas para a gente conversar um pouco sobre a quebra de expectativas, sobre as inversões que o Evangelho provoca, sobre o mundo de cabeça para baixo. Eu queria te convidar para uma história, você vai perceber que ela é bastante fictícia, na verdade, quando eu começar a contar. Não é uma história escrita por um cristão, na verdade não é uma história escrita por um religioso. É uma história, é uma peça redigida por um filósofo. E ela começa assim: um jornalista chamado Garçon, e aí o filósofo você já sabe que ele é francês, para ter esse nome, né? Garçon, nome de francês, né? O jornalista chamado Garçon, ele morre, e ao morrer ele é condenado. Ele vai para o inferno. E ao chegar no inferno, Garçon encontra uma espécie de mordomo. Esse mordomo leva Garçon por uma sala, um quarto na verdade. Olha, esse aqui são os seus aposentos, Garçon. Essa aqui é a lâmpada. Essas são as paredes todas brancas, a luz acesa. Se você precisar de qualquer coisa, é só chamar. Se você precisar de qualquer coisa, Garçon, estou à tua disposição, é só você me chamar. O mordomo sai e Garçon percebe uma peculiaridade naquele quarto, ele percebe uma coisa esquisita naquele quarto. A luz acesa e bem forte, um quarto todo branco, então bastante iluminado. E ao olhar para as paredes, nem sinal de um interruptor. Ao que parece, não dá para desligar a luz. Garçon acha aquilo estranho, e pouco tempo depois, uma mulher muito bonita, também condenada, é conduzida para dentro do quarto pelo mesmo mordomo. Uma mulher muito bonita, muito vaidosa, com uma conversa muito superficial.
O mordomo diz a eles: se vocês precisarem de qualquer coisa, é só me chamar. E passa mais um tempo, e uma terceira mulher, essa um pouco mais maltrapilha, uma terceira mulher, essa não muito bem vestida, um pouco rabugenta e com cara de poucos amigos. Sabe a pessoa que chupou um limão e parece que a cara ficou? Ela chega até o quarto, o mordomo a conduz. Aqui está o seu aposento. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. O tempo passa e nenhum dos três consegue encontrar qualquer interruptor, qualquer coisa que fosse capaz de desligar aquela luz. E é um quarto todo branco, sem nada além das paredes. A moça bonita, talvez um pouco superficial e de fala superficial, ela olha para aquele rapaz chamado Garçom, aquele jornalista, e em pouco tempo ela se apaixona. E apaixonada pelo jornalista, dentro daquela sala que não tem um espelho, ela começa a usar o reflexo dos olhos da outra mulher para conseguir se arrumar para poder seduzir Garçom. O jornalista Garçom, que durante a sua vida de jornalista tinha sido um dos maiores covardes da face da terra, continuava covarde ali naquela sala e já tinha percebido o que tinha acontecido, já tinha percebido que aquela mulher estava apaixonada por ele, mas também não tinha coragem de fazer absolutamente nada, dizer que não tinha nenhum interesse nela, ou que, na verdade, tem algo mais importante para se preocupar, pelo menos achar um interruptor. E a outra mulher, ranzinza, que via o tempo todo na sua frente uma mulher bonita se arrumando para tentar seduzir o jornalista, se apaixona pela mulher bonita. O que o autor está querendo mostrar ali para a gente é que numa sala iluminada, em que o interruptor não se acha, que você não consegue desligar o interruptor, a luz ilumina tudo e tudo é conhecido, inclusive os piores defeitos de cada um. E a relação entre os três vai ficando cada vez mais tóxica. E eles começam a chamar o mordomo. E cara, eles foram condenados, eles estão no inferno. O mordomo não vem. A relação entre os três vai ficando cada vez mais tóxica, porque duas coisas ali estão acontecendo de muito insuportáveis. A primeira delas é que com a luz acesa, todos os defeitos são conhecidos. Eu tenho que lidar o tempo todo com o defeito de quem está do meu lado, com as falhas de quem está do meu lado, com as falhas morais de quem está morando ali comigo naquele recinto. Em nenhum momento eu tenho descanso, o tempo todo eu estou exposto aos defeitos, às falhas, às limitações, aos pecados, aos erros de quem está ali junto comigo. Isso torna a coisa insuportável. E essa é uma das coisas que torna aquela situação insuportável. A segunda coisa que torna essa situação insuportável é que, peraí, os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas limitações, os meus problemas, os meus pecados, todos eles estão expostos para essas outras duas pessoas. Essa é a ideia de inferno dessa peça. É uma peça de um filósofo que está tratando com a seguinte questão: se todo mundo soubesse
tudo a respeito de todo mundo, estaríamos num verdadeiro inferno. Essa é a conclusão do filósofo que escreve a peça. E é nesse contexto dessa peça que uma hora o Garçon, o jornalista, ele chega a uma conclusão. E essa conclusão dele é uma das frases mais emblemáticas, mais famosas da filosofia do século XX. A filosofia do século XX, ela tem uma frase super famosa de um filósofo super famoso e super chato. E a frase é a seguinte, é de Garçon, não é do filósofo, mas é o que o filósofo pensa. A frase dele é a seguinte: o inferno são os outros. O inferno é outra pessoa. O autor da peça é Jean-Paul Sartre. É um homem tão chato que ele ganha o Nobel de Literatura por causa dessa peça e não aparece para ser premiado. Porque, afinal de contas, o inferno são os outros e numa cerimônia de Nobel de Literatura tem um monte de gente. Essa peça, ela foi encenada no Brasil pela primeira vez na década de 50. Olha, faz tempo. Ela foi encenada no Brasil pela primeira vez na década de 50. Ela foi produzida durante um tempo. Ia ser encenada em 1951, ano de nascimento do meu pai. Mas duas organizações entraram com um pedido de censura, porque a peça era um atentado contra a moral e os bons costumes. Bom, eu descrevi aqui a peça para vocês. Vocês imaginam, 1950, no século passado, esse triângulo amoroso aí complicado, era normal era esperado que alguém achasse que isso seria um atentado contra a moral e os bons costumes, e de fato, essas duas organizações entram com esse pedido e a peça é censurada, ela não é encenada em 1951. A curiosidade são as duas organizações que entram com esse pedido. A primeira delas, talvez não tão surpreendente, a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica entrou com um pedido de censura dessa peça de Jean-Paul Sartre, que sugestivamente se chama Entre Quatro Paredes, esse é o nome da peça. Mas o pedido foi conjunto, foram duas organizações que em conjunto pediram a censura contra a peça por atentado à moral e aos bons costumes. A outra organização, essa é uma ironia daquelas deliciosas de ouvir. Junto com a Igreja Católica, quem entrou com um pedido de censura da peça por um atentado contra a moral e os bons costumes foi o Partido Comunista Brasileiro. O mundo muda, né? Pouco mais de 70 anos se passaram. É esperado que o mundo dê uma mudada mesmo. Fato é que alguns anos depois, ainda na década de 50, se não me engano, em 1957, a peça é encenada. Atores que depois fizeram o seu nome na dramaturgia brasileira, um deles no teatro, Paulo Altran. Essa talvez tenha sido a primeira grande peça em que Paulo Altran foi ator, e quem contracenava com ele, a mulher bonita da peça, era Tônia Carreiro, que depois veio a ser atriz de novela, e para quem é um pouquinho mais experiente talvez se recorde. Para vocês que são novinhos, Tônia Carreiro talvez nem faça nenhum sentido. Por que você está falando disso, Vitor? Entre quatro paredes, o inferno são os outros. O que é mais curioso do pensamento de Sartre a esse respeito é que o Sartre está fazendo uma provocação. Sabe o que o Sartre está dizendo no fundo com essa peça? O que ele está querendo dizer para mim e para você com essa peça? É que a gente não se degola um ao outro, que a gente não mata um ao outro, que a gente não sai na mão um com o outro o tempo todo, porque às vezes a gente sai, né? A gente não está brigando o tempo todo, às vezes a gente briga. Mas o que impede a gente, na cabeça do Sartre, na cabeça de Entre Quatro Paredes, o que impede a gente de o tempo todo não estar brigando, é que a gente tem a capacidade
de apagar a luz, coisa que aqueles personagens não tinham. E o que Sartre quer dizer com apagar a luz? A gente tem a capacidade de esconder as nossas falhas, os nossos defeitos. A gente tem a capacidade de usar uma máscara, de viver uma vida falsa, de fazer com que ninguém saiba quais são os meus principais pecados, quais são os meus pensamentos mais ocultos que, cara, nem minha mãe ficaria de boa comigo se soubesse o que eu pensei. A gente tem a capacidade de apagar a luz, porque se tudo tivesse iluminado e conhecido o tempo todo, a gente o tempo todo estaria se digladiando, a gente estaria o tempo todo brigando, a gente estaria o tempo todo num verdadeiro inferno. Em outras palavras, de um jeito mais simples, a provocação que o Sartre está fazendo é que a maneira que o ser humano encontrou para viver no mínimo de paz é abraçar a hipocrisia. Essa é a grande provocação desse filósofo francês. Ele está dizendo o seguinte: sabe por que a gente sobrevive como sociedade? Porque a gente tem um grande valor. A gente é hipócrita. E para você que é cristão, tudo isso que eu falei até agora deve incomodar, mas é muito, e você deve estar com raiva do Sartre. Como é que pode um cara pensar um negócio desse? Como é que pode a gente achar, ou alguém achar, que o que salva a humanidade é a falsidade? Sartre está dizendo, ali, agora não nas palavras de Sartre, mas nas palavras de Nelson Rodrigues, agora alguém talvez um pouco mais próximo da nossa cultura brasileira, Sartre está dizendo, como disse Nelson Rodrigues, mintam, por favor, mintam, a realidade é dura demais. É isso que essa peça está trazendo. Por que eu estou contando essa história? Em parte é para incomodar mesmo. Em parte é para a gente perceber o tipo de mentalidade que nos cerca, o tipo de pensamento que está ao nosso redor. Em parte é para a gente também, nesse exercício de se incomodar, para a gente se perguntar se como igreja a gente não tem sido a igreja dos últimos dias de Jean-Paul Sartre. Porque dentro da instituição religiosa, uma coisa que a gente encontra com alguma frequência é a tal da hipocrisia. Gente que se diz muito espiritual, mas que se acender a luz, vai dar um problema enorme. Ou mesmo, às vezes, momentos em que na igreja as luzes estão apagadas, e é figurativamente que eu estou falando, gente, é metáfora, tá? Pode ter louvor com... Não estou falando mal de apagar a luz para o louvor, não. Antes que alguém ache que eu estou falando algo assim, é metáfora. Há momentos na vida da igreja em que a gente, como liderança, estou falando de mim, porque é tentador. A gente, como liderança, a gente apaga a luz. E de repente alguém, sem que a gente percebesse, um abençoado de Deus, vai lá e acende a luz, e dentro da metáfora, o que isso significa? Você estava lá na igreja achando que estava tudo bem, e de repente tem uma pedra de tropeço. É isso que a palavra grega quer dizer, escândalos. De repente um escândalo. Escândalo é uma pedra de tropeço. Escândalos, em grego, é uma pedra que faz as pessoas tropeçarem. Então é uma situação, é uma circunstância que está lá no chão, e de repente não é só uma pessoa que está tropeçando, é uma turma inteira.
Alguém acendeu a luz. E a nossa tentação, nessa metáfora de luz e trevas, é de achar que estava melhor nas trevas. Essa é a tentação. É culpar quem acendeu a luz. Acontece, né? Se fosse um negócio que acontecesse em empresa, Americanas, estou olhando para você, trocou de presidente, o cara foi lá, não é que ele acendeu a luz, ele ligou os holofotes todos, foi no quadro de luz ali, no disjuntor, e fez de repente, pló, 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 pló. 20 bilhões de desfalque. Não, espera, tem uma luz apagada aí ainda. Espera aí, acende essa aqui, 40 bi. Se fosse uma coisa que acontecesse em empresa, já seria lamentável, e acontece. Quando acontece em igreja, dói mais. Faz parte da experiência humana. Faz parte da experiência humana. E eu estou contando essa história, eu estou trazendo essa peça, porque embora a resposta que ela dê para a humanidade não seja a resposta adequada, do ponto de vista cristão, na verdade é uma péssima resposta. Imagina, a exaltação da hipocrisia, que coisa horrorosa. Imagina um negócio desse. Embora a resposta que ela dê não seja uma resposta satisfatória para os problemas da humanidade, essa peça revela a maneira como a gente vive e pensa com frequência. Para não falar de igreja, vamos falar de empresa. Falar da Americanas ou falar de outra empresa. Opa. O chefe deu em cima aqui da funcionária, ela é casada, ela resistiu. E o cara está ameaçando mandar ela embora. Ela fez uma denúncia aqui no RH. Bota pano quente, cara, não dá para mexer com esse cara. Apaga a luz. Isso não é uma história rara. Isso não é uma história incomum. Isso é história que acontece o tempo todo e que a peça do Sartre ilustra muito bem. Isso é um negócio que acontece o tempo todo. Cara, tem um edital aqui, empresa, tá? Empresa privada. Tem um edital aqui da prefeitura de Vila Velha, lá no Espírito Santo. Se a gente atendesse esses caras, ia entrar uma bolada pra gente. Cara, mas a gente não atende os requisitos aqui. Escreve aí que a gente atende, pô. Depois a gente dá um jeito de fazer. Já pensou se alguém acende a luz? A vida humana é assim, cara. A vida humana, ela é desse jeito. Agora, a gente não pode se satisfazer com a hipocrisia. Como a gente não pode se satisfazer com a hipocrisia, como a resposta que Sartre está dando para esse problema não é uma resposta que a gente aceita, vamos dar uma olhadinha em Jesus. Acho que é uma voz um pouco mais sábia. Não ganhou Nobel de literatura. Também não escreveu nada, só os evangelistas. Escreveu sim, Vitor, Deus inspirou tudo. Aí a gente tem um problema de economia trinitária que não é o objetivo hoje. Se você puder abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a gente vai ler Lucas 13, a partir do versículo 10. Lucas 13, a partir do versículo 10. Vamos acender a luz, jogar um pouco de luz sobre as trevas aqui. A gente vai ver
A gente vai ver uns bichinhos feios ser revelado aqui nessa passagem. Jesus acendendo uma luz aqui. Jesus ligando o interruptor. Lucas 13:10 diz assim: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados, não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Vamos lá. Qual que é o problema dessa passagem aqui? Bom, o problema dessa passagem aqui é um líder de uma sinagoga extremamente zeloso, extremamente cuidadoso. Quem fica indignado porque acha que está certo, porque acha que está vendo uma coisa muito errada. É isso que provoca indignação nas pessoas. E esse líder de sinagoga aqui, ele tem precisamente essa indignação. Existe um dia sagrado usado para adoração a Deus e para o descanso. Não é dia para você ficar trabalhando. E aí, bem nesses dias, vocês estão saindo de casa aqui para que trabalho seja executado, para que alguém seja curado? De jeito nenhum. Não pode acontecer isso. É por causa desse tipo de quebra de mandamento que a gente foi parar no exílio, cara. A gente precisa prestar atenção nos mandamentos. E o sábado é dos mais importantes que a gente tem. A gente tem aí um líder de sinagoga indignado. Quem está indignado porque acha que está certo e diante de algo muito errado. E muitas vezes a gente está errado, indignado, até que alguém acende a luz. Ai de nós. Muitas vezes isso acontece. Jesus acende a luz. Não componham música com isso, gente, é meio brega. Mas só porque rimou, não. Jesus ilumina o ambiente. Jesus ilumina o ambiente. E ele diz o seguinte: olha só. O sábado é dia de descanso e de adoração a Deus. Sábado é o dia da adoração. Vocês têm razão, o sábado é o dia da adoração. O propósito do sábado é dedicá-lo ao Senhor. O propósito, claro, na igreja cristã a gente passou a fazer isso no domingo. E eu não vou elocubrar muito a respeito das diferentes denominações, como elas tratam isso. Não é o nosso propósito hoje. Mas o sábado é o dia do Senhor. Aqui, Jesus com os judeus, é isso.
É um dia de adoração. Essa mulher, uma filha de Abraão, 18 anos possuída por um espírito maligno, 18 anos sem poder adorar, 18 anos sem sábado. Mais que isso, vocês estão dizendo que sábado é o dia do descanso, que não é para trabalhar, é o dia do repouso. Jovenzinhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não queiram ter hérnia de disco, eu tenho duas. 2 hérnias de disco cervicais são suficientes para eu ter muita empatia com essa moça dessa história aqui. De vez em quando um torcicolo. Deus seja louvado pelas vidas dos quiropratas e dos fisioterapeutas, que botam a gente no lugar. 18 anos sem quiroprata, 18 anos sem fisioterapeuta, 18 anos encurvada com um problema na coluna. Quem tem problema na coluna tem problema para dormir, quem tem problema da coluna nesse nível tem problema para levantar quando tentou dormir. Quem tem problema na coluna dessa forma tem problema para se locomover. Quem tem problema na coluna nesse nível tem problema para realizar as atividades mais básicas da vida humana, para fazer necessidades e se limpar. Essa filha de Abraão está 18 anos sem descanso. E então é precisamente no sábado que Jesus efetua a cura, e para aquela mulher, depois de 18 anos, o texto é incrível. Lucas é um cara bom de detalhe, cara. Lucas é um cara bom de colocar ali as pequenas dicas que dizem para a gente o que está acontecendo no texto. O que ele fala? Ele fala que ela conseguiu se endireitar, então agora já pode ter descanso, e começou a fazer o quê? A louvar a Deus. Está restabelecido o sábado daquela mulher. Como eu disse, Lucas é um cara bom de detalhe. E compreender o Evangelho de Lucas significa olhar com atenção para pequenos detalhes que ele vai colocando na narrativa, que ele vai mostrando para a gente onde que ele quer levar a história. O líder da sinagoga, ele ficou indignado. E aí ele fala muito bravo com Jesus. Não, ele fala com a multidão, cara. Muito bravo e muito corajoso, né? Ele não vai confrontar Jesus. Ele vai tentar manipular a multidão. Esse é o sistema religioso que, quando obedece o sistema das 4 paredes, esse é o sistema religioso que, quando obedece a filosofia de Sartre, se torna extremamente opressor e inimigo do Evangelho. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira: muitas vezes o cara não é mal intencionado. Muitas vezes esse líder é alguém que acha que está cheio de razão. Ele acha que está profundamente certo. E nessa certeza de que ele está profundamente certo, mas está nas trevas, ele manipula multidões, e na sua manipulação de multidões, tanto ele quanto as massas permanecem no escuro. E num escuro que parece claro, num escuro que parece iluminado,
Em nome do que eu estou manipulando as massas? Em nome da lei, a lei de Deus, a lei é boa. Em nome do que eu estou mantendo o povo dentro de uma certa hipocrisia, que é o que Jesus denuncia aqui? Hipócritas, vocês trabalham de sábado, agora vocês vão condenar uma cura? É isso que Jesus está dizendo para essas pessoas aqui. Em nome de algo que se considera muito certo e cheio de razão, e dono da razão, o líder religioso mantém um esquema de escuridão e hipocrisia. O líder religioso que lida dessa forma, e os seguidores de líderes religiosos assim, eles acreditam que é possível ser dono da razão. Gente muito cheia de si e certeza de que está certo, a ponto de se indignar e promover qualquer tipo de coisa em nome daquela certeza. Eu costumo dizer que quando você abre João capítulo 1, tem uma passagem famosa. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou, se você tiver uma versão mais recente, no princípio ele era aquele que é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Verbo, palavra, em grego, logos. Logos em grego pode ser verbo, logos em grego pode ser a palavra, logos em grego também pode ser razão. A gente que é religioso no sentido de estarmos na verdadeira religião de Jesus Cristo, aquela para a qual Ele nos chamou, aquela que Tiago, na sua epístola, diz para a gente tem que seguir. Para nós, não nos importa sermos donos de razão nenhuma. Da razão a gente não é dono, a gente é servo. Jesus Cristo é o Logos, Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é a razão. Eu não sou dono disso, eu sou servo. Você não é dono disso, você é servo. Nós não somos donos disso, nós somos servos. A convicção de que a gente é dono da razão faz com que a gente esteja num túnel escuro, achando que está tudo iluminado. E isso mata a esperança. Só existe luz no fim do túnel se você sabe que está num túnel. Você viu a luz lá no fim do túnel e você não reconhece que você está num lugar de escuridão e de trevas? É só mais uma luzinha ali. Só existe luz no fim do túnel para quem reconhece que está no túnel. Da razão, não me importa ser dono, me importa ser escravo, ser servo. E o sistema religioso, ele é tão convicto de si, quando ele entra nessa, que ele estabelece fórmulas que, se você seguir, sempre vai parecer que você está iluminado, sempre vai parecer que você já está salvo, sempre vai parecer que você já está do lado de Deus. Cumpram o sábado e Deus vai se agradar. Cumpra a lei, guarde o sábado e seja salvo. Não importa se a mulher vai continuar corcunda. Não importa se tem alguém precisando de ajuda. Cumpre a lei que você vai ser salvo. No Brasil evangélico, às vezes isso acontece. Muitas vezes não, mas às vezes isso acontece.
Venha à igreja no domingo. Preste atenção na escola dominical. Cante as músicas do louvor do fundo do coração. Dê o seu dízimo. Frequente todas as programações. Participe de todas as atividades da igreja. Ouça só música gospel. Compre o meu CD. Tá, foi meio velho isso. Ouça a minha música no Spotify. Leia o meu livro. Está feito o sistema religioso cheio de hipócritas. E não deveria ser surpresa para quem lê esse tipo de passagem, que é precisamente esse tipo de ministério que de repente alguém acende a luz. Ministérios que não são assim, quando alguém acende a luz, ministérios que são legítimos em Jesus, quando alguém acende a luz, toda vez que alguém acende a luz tem problema, gente. O ser humano é pecador. O que acontece? O ministério vai lá, trata, o ministério vai lá, trabalha, fala, não, vamos ser honestos, mantém essa luz aí acesa, que a gente vai tratar, vai trabalhar, vai adiante. Agora, ministério do compre o meu livro, ministério do venha na minha igreja e se você for na outra você está fora da visão, não deveria ser surpreendente para quem lê essa passagem que a gente acabou de ler, que quando alguém acende a luz, o cara já está assim, apaga, 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 escândalo. Não é nada disso que vocês estão pensando. Em qualquer igreja, acendeu a luz, vai aparecer problema. A gente é pecador. O problema é a gente achar que o que nos salva é manter a luz apagada. Eu vou na igreja no domingo, eu dou o meu dízimo, eu leio a Bíblia. Não acende a luz não. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu falei para você que eu tenho pensamentos que eu acho que até a minha mãe eu não gostaria que soubesse, porque até, assim, a minha mãe que conhece coisas terríveis ao meu respeito, continua me amando do mesmo jeito, cara. Perdoando e amando, mas se eu soubesse tudo o que eu penso, não tenho certeza, cara. Quando eu falo isso, provavelmente na sua cabeça, no íntimo do teu coração, você também tem aquelas coisas que você não gostaria que ninguém soubesse. Provavelmente você tem também. Se você é ser humano normal, você tem. Provavelmente você tem também. Um pecado que você cometeu, alguma coisa que você pensou, alguns absurdos, coisas que você diz assim, como que eu pude? Até eu mesmo não consigo conviver comigo mesmo. Quando eu penso naquelas coisas, eu falo, tem uma canção sertaneja, sertaneja do sertanejo mesmo, do cara sertanejo, que ele fala assim, eu tentei correr de mim, mas para onde eu ia eu estava, quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Porque quando ele olha para dentro, ele até tenta escapar. Eu tenho os meus momentos que eu sou tão chato, que eu mesmo estou aborrecido comigo mesmo. E a gente tem essas coisas, a gente guarda para a gente. E a gente, talvez, com medo da luz acesa, não quer nem pensar nisso. E eu estou meio que te obrigando a pensar nessas coisas, né? Eu avisei que eu era chato. A gente tem essas coisas. Deixa eu contar uma coisa para você, cara. Para Jesus, a luz nunca esteve apagada.
Sabe essa coisa que você fica pensando aí, poxa, se as pessoas soubessem, talvez eu fosse perder algumas amizades ou muitas amizades. Não sei nem se a minha mãe, o que ela iria dizer. Jesus já conhecia quando ele falou: eu vou para aquela cruz por causa disso. Em outras palavras, essa coisa que você acha que só você sabe, a única outra pessoa do universo que sabe, amou você, mesmo sabendo. E não tem nada que você possa fazer a respeito. Ele te ama. A luz sempre esteve acesa. Jesus sempre soube. Aquele pecado que você acha que vai afastar todo mundo, Jesus olhou e falou: não apenas eu te amo, é por causa desse pecado aí, que eu vou para a cruz, pelo tanto que eu te amo. Essa é a resposta de Jesus para Sartre. O inferno são os outros, quando eu quero apagar o outro por causa do erro dele. O inferno são os outros quando eu tenho tanto medo do outro, que se a minha falha e o meu erro for exposto, eu não sei o que pode acontecer. O inferno não é o outro. Quando por causa das falhas e limitações do outro, a gente escolhe abraçar e acolher. A gente escolhe amar. Porque em primeiro lugar, por causa da minha falha, por causa do meu pecado, por causa dos meus pensamentos dos quais eu mesmo tenho vergonha, em primeiro lugar, Jesus me acolheu e Jesus me abraçou. Quando isso é verdade, a religião não é infernal. Quando isso é verdade, o outro não é infernal. Quando isso é verdade, não há nada, absolutamente nada, que eu ou você possamos fazer para sermos mais amados, porque o maior amor a gente já recebeu. Quando isso é verdade, ir de domingo na igreja, participar das atividades, dar o dízimo, não é um jeito de esquecer que eu pequei ou para eu me considerar um pouco mais bonzinho. Quem sabe eu alcanço o favor de Deus. Não, é simplesmente a alegria de saber que um dia alguém conheceu todos os meus erros e ainda assim falou: é por causa deles que eu vou para a cruz. Vem cá que eu vou endireitar a sua coluna, eu vou restaurar o teu descanso, eu vou te dar o teu sábado, que você estava tanto tempo esperando. E isso é a religião de ponta cabeça. A religião vai dizer para você: você está separado de Deus, Deus está muito distante de você. Construa uma escada, faça A, B, C, D, E, porque você precisa se reconectar com Deus. A verdadeira religião, ela diz: você está afastado de Deus, e Deus fez A, B, C, D e E para chegar até você. Porque você e eu não conseguimos restaurar o nosso próprio sábado. Eu e você não conseguimos endireitar a nossa própria coluna. Alguém precisa fazer isso por nós. E isso é a religião de ponta cabeça. Isso é a religião do avesso. Jesus veio
veio até você, veio até mim, olhou para nós dois, olhou para as nossas tentativas da gente construir a nossa própria escada e disse: hipócritas. Para as nossas tentativas de escondermos os nossos próprios pecados, e disse: de quem que vocês estão escondendo isso? Vocês não sabem que eu já sei de tudo. Eu sei dos pecados que vocês ainda não cometeram. Isso é religião de ponta cabeça. Ainda assim, vem até mim. Eu vou endireitar as suas costas. Eu vou restaurar o seu sábado. Eu vou restaurar o seu descanso. E o resultado disso, de um descanso restaurado, é que mesmo que a gente trabalhe, e igreja significa trabalho, a gente encontra repouso. Mesmo que os ossos se cansem e a voz fique cansada, mesmo que a agenda fique cheia, a gente encontra refrigério. Mas sobretudo, o resultado de tudo isso é que Jesus instaura descanso. Isso é a religião de ponta cabeça. A religião, ela diz: faça, faça, faça. Esgote o seu ser até as últimas forças. Quem sabe você chega até Deus. Jesus restaura o seu descanso, que inclui trabalho. Mas é um trabalho que alivia a alma. É um trabalho que regenera. É um trabalho que restaura. E então as palavras de Jesus envergonharam os seus adversários. Nós fomos inimigos e adversários de Deus. E então as palavras de Jesus envergonham a mim. A falsa religião, a religião que a gente vê por aí muitas vezes, é uma religião que para na vergonha. O objetivo do legalismo é te envergonhar. E parar nisso. Cheio de vergonha, você também se enche de medo. A gente já falou sobre medo esses dias. Cheio de vergonha, eu e você somos facilmente manipuláveis. Deixa eu estabelecer aqui algumas regras bem difíceis de cumprir. O tempo todo você está abaixo das regras. O tempo todo você vai estar envergonhado, com medo de um Deus severo, que o tempo todo pode te punir. Deixa eu inventar aqui umas regras bem restritivas. Visitou a outra igreja, está fora da minha cobertura espiritual e portanto é pecador. Pô, até uma coisa boa que eu faça, então é ruim? Até uma coisa boa que eu possa fazer, então vai me trazer culpa e dor e vergonha? Eu não posso nem mais fazer uma coisa boa. Visitar uma outra igreja não é uma coisa ruim. Curar uma mulher no sábado não era uma coisa ruim. Uma coisa boa. A religião de ponta cabeça é outra história. As palavras de Jesus também nos envergonham. Me envergonham. As palavras de Jesus envergonharam seus adversários. Nós fomos adversários de Jesus, inimigos dele por causa do pecado. Mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Fomos inimigos,
fomos adversários, somos feitos povo dele, que um dia se envergonhou, mas se alegra, porque Jesus, no meio de tudo que é vergonha, até de mim mesmo, comigo mesmo, me alcançou, me abraçou por meio do Evangelho. Isso é a religião falsa, de ponta cabeça, do avesso. Isso é a graça de Jesus alcançando a mim e a você. Isso é a religião de verdade. Para que você seja feito ser humano de verdade, como Jesus foi ser humano, como os seres humanos deveriam ser. Esse é o Evangelho. E eu termino dizendo: o Evangelho de um Deus que não é um Deus interesseiro, porque eu e você não possuímos nada que Deus já não tenha, ou que Ele possa precisar, mas é um Deus profundamente interessado na sua vida, em quem você pode ser, nas transformações pelas quais você pode passar, pela força e pelo poder do Evangelho, nas vidas que você pode alcançar. Profundamente interessado em mim e em você, profundamente interessado no seu futuro, no seu presente, embora eu e você não tenhamos nada para oferecer. Que alívio é saber, conhecendo as minhas limitações, sabendo que a luz está sempre acesa, sabendo que eu sou falho, limitado. Que alívio é saber que para salvar o mundo Deus não precisa de mim. Mas que maravilhoso é saber que ainda assim Ele me quer. É o que diz o antigo hino: maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Não estamos no inferno, a luz está acesa e ela me convence dos céus. A luz está acesa e ela nos leva aos pés da cruz. A luz está acesa, ela me mostra os meus pecados, e isso não me dá medo, mas me faz cair de joelhos, porque eu começo a entender o tamanho do amor de alguém que, apesar desse pecado, escolheu me resgatar. Eu gostaria de orar por você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu vou fazer um apelo aqui, mas não vai ser um apelo típico, não vai ser o apelo que você geralmente costuma ver, e nada contra os apelos que geralmente você costuma ver, é só que esse não vai ser um apelo típico. Eu me emocionei aqui, e isso estava fora do script. Talvez você tenha se emocionado também. O apelo que eu vou fazer não é para você levantar a mão, nem para você vir até aqui na frente, nem para que você tome uma decisão, especialmente se você estivesse emocionado. Mas de olhos fechados e cabeça baixa, eu queria te dar uma oportunidade de você com você mesmo e com Jesus, que nunca deixou as luzes apagadas, Ele sabe tudo. Nesses momentos, aqui e agora,
pensando com você mesmo e com Jesus, eu vou te dar a oportunidade de pensar: será que o que eu vivi até hoje foi só falsa religião? Só hipocrisia e vontade de apagar a luz? Se foi isso, nesse momento você está tendo a oportunidade de você, com o teu coração, dizer para Jesus: eu entendi a tua graça, a partir de hoje eu não me encontro mais com algo, mas eu me encontro com alguém. Eu entendi, Jesus, eu e você é isso que eu quero. O teu evangelho fez sentido, eu quero isso para mim, eu quero isso na minha vida. E eu vou te dar alguns segundos de silêncio, e o silêncio ele é constrangedor, o silêncio ele também envergonha, mas eu quero te dar alguns segundos de silêncio para você pensar: será que eu vivi até hoje só hipocrisia, só falsa religião, só luzes apagadas? Chegou o dia de acender a luz. Pai amado, a gente te agradece, Deus, porque a tua luz não deixa nada oculto, nada no escuro. Cada detalhe vem à tona, cada pedacinho da nossa vida aparece. Senhor Deus, tu conheces os corações de cada um aqui essa noite. Traz restauração onde é necessário restauração. Traz perdão onde é necessário perdão. Traz amor onde é necessário amor. Traz um coração missionário onde antes havia um coração endurecido. Traz adoração e descanso para quem estava cansado e sobrecarregado. É teu o poder, faz a tua obra, Pai. Esse é o nosso desejo. E Senhor Deus, eu não conheço os corações de cada um aqui, mas o Senhor sabe quem o Senhor tocou. O Senhor sabe quem são as pessoas que estão saindo da falsa religião e da hipocrisia para abraçar a sua graça. Nós temos uma fé confiante, Deus, de que transformação acontecerá nesses corações. Clamamos pelo poder do Teu Santo Espírito para que seja Ele a realizar. Isso a gente pede e agradece em nome de Jesus, amém. O apelo foi desse jeito, porque eu não quero que você tome uma decisão, para que depois um dia você se arrependa, e fale: essa decisão daquele dia, não foi uma decisão de verdade. Porque as decisões, elas também podem ser hipocrisia. Em especial aquelas que são feitas na frente de todo mundo. Tem gente que morre de vergonha, tem gente que morre de vontade. Deus conhece o teu coração. Foi você com Ele hoje. Procure os líderes da igreja. Diga a eles: eu acho que eu entendi o Evangelho. Dessa vez eu acho que fez sentido de verdade. Eu quero ser discipulado.
Apelos não são ruins. Hoje só foi diferente. E assim que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão, as consolações, a coragem, a intrepidez, o ímpeto, a motivação do Espírito Santo de Deus, sejam com o EEC Lins, com as igrejas evangélicas daqui do Lins e do Meier, com o povo de Deus do Rio de Janeiro, com a igreja brasileira, com os nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo, com os missionários que vão onde há gente não alcançada. Hoje, amanhã e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o tempo todo enxergou o nosso coração iluminado. Amém. Deus abençoe, gente. Eu vou pedir que os adolescentes, a liderança de adolescente, venha aqui na frente e a gente vai estar terminando esse tempo com vamos dizer assim, duas etapas, né? Uma é a gente queria não só estar aqui, né, à frente da igreja, mas pedir que a igreja esteja constantemente em compromisso, em oração com essas vidas que estão aqui. São não só, às vezes, a própria liderança, os adolescentes em si, têm caminhado em célula, têm caminhado descobrindo, se entregando, percorrendo esse trilho, né, do Senhor. E então a gente pede, a gente clama o compromisso e a oração da igreja para com essa geração. Então, assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça que às vezes quando a gente participa ou a gente vê, a gente se torna parte. Então, se vocês estão olhando para cada um desses rostinhos aqui, já era, vocês agora fazem parte. Então, coloquem cada uma dessas vidas nas suas orações, as células de adolescentes, os eventos, seja lá o que for, mas que literalmente estejam sendo levantados aqui, guerreiros e guerreiras do Senhor, porque são pontas de lança, como a gente ouviu aqui durante essa conferência, que estão sendo lançadas no meio dessa geração para carregar a palavra do Senhor. Então eu vou pedir para o pastor Alexandre novamente fazer essa oração, e não só ele, mas que a igreja levante esse clamor. E aí, depois, a gente vai terminar com uma celebração, e eu queria convidar a igreja a fazer parte disso. Não só a gente aqui, mas a gente vai estar cantando uma canção, a gente vai encerrar esse tempo com uma celebração. Então, quando você estiver orando, você sair do seu lugar para vir orar aqui especificamente por um adolescente, permaneça aqui com ele. No final, celebre aqui com ele, faça parte dessa vida, dessa festa, dessa celebração com ele. Tá? Então, assim, é um momento de liberdade, se você quiser orar do seu lugar, mas sai do seu lugar, abraça um adolescente, ora por ele, chora com ele, sorri com ele, e no final, vamos terminar celebrando juntos. Amém? Amém. Querido Deus, nós ouvimos Tuas palavras nesses dias, Senhor. Nós clamamos aos céus, Pai. Nós fomos ministrados por canções, Deus. Mas, Pai, clamamos para que o Teu Espírito comunique ao coração de cada adolescente aqui, Deus, as Tuas verdades, Pai. Ah, Deus, só o Senhor pode alcançar onde nós não alcançamos, Senhor. Onde nossas palavras não chegam, Senhor. Onde nossa voz não ecoa, Pai. O Teu Espírito pode levar cada palavra falada aqui, Senhor, a um lugar de profundidade em cada coração, Senhor. É o que clamamos. Faz isso, Senhor. Traz vida, Pai.
sopra poderosamente sobre cada adolescente que está aqui, Senhor. A tua palavra diz, Deus, que as palavras de Jesus eram verdade e vida. As palavras que ouvimos aqui foram essas palavras, verdade e vida, Senhor. Aquilo que nos destinamos a viver neste lugar, meu Pai, representa, Senhor, o clamor de uma geração, Deus, que entende a importância de uma igreja viva, de uma igreja intensa, de uma igreja profunda, de uma igreja que entrega tudo para cumprir o teu plano e o teu propósito, Senhor. E os adolescentes que estão aqui são essa igreja, Pai. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, que eles se movam na autoridade que vem do céu, Senhor. Que a vida deles, meu Pai, manifeste um profundo compromisso com a tua vontade e com o teu reino, Senhor. Aviva-os em nome de Jesus. Clamamos por essa liderança de adolescentes, que sejam cheios do teu Espírito Santo, que sejam renovados do Senhor, Deus, para não desistirem nunca, a despeito do que aconteça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que vejamos, Senhor, a tua mão nos guiar, meu Pai, para sermos, Deus, aquilo que o Senhor planejou que fôssemos, Deus. Nós nos rendemos à tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Fecharam, os ventos já pra onde estão? Sobre os meus pés a terra clama. Eu sei que é tempo da chuva do céu. Então o quê? Então faz chover. Água viva desejamos, inunda-nos com fogo santo. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, eu posso ouvir a terra cantando. Chuva, sei que estou, mas vou cantando. Meu coração pesado está. Sinto que é tempo de sonhar. Eu vejo as nuvens, se preparado estou.